Vamos orar mais uma vez, meus queridos, pedir que Deus realmente acalme nosso coração e a gente concentre aqui no nosso tempo, tá? Mais uma vez, Senhor, queremos te dar graças e ouvindo desse hino, quanto a gente perde, porque a gente não leva nossas preocupações à tua presença em oração. Obrigado porque esse hino faz nos lembrar que temos esse recurso, Senhor, da oração. Queremos realmente pedir ao Senhor que acalme nosso coração de qualquer coisa que temos que fazer ainda daqui a pouco, para que a gente, nesses poucos minutos que vamos passar aqui, o Senhor fale conosco sobre este assunto. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, essa apostila que foi desenvolvida aí pelo nosso irmão, pastor Bruce, e na realidade é para responder algumas perguntas que geralmente nos fazem, né? E aí essa primeira apostila tem 10 perguntas e nós estamos estudando cada domingo aí uma dessas perguntas, né? Algumas perguntas a gente tem levado aí uma aula e outras aí a gente tem levado até seis aulas para completar. Então já estudamos sobre o Espírito Santo, respondemos essa pergunta, todos os cristãos têm o Espírito Santo. A segunda pergunta, o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo? O que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Falamos sobre isso. E aí entramos nesses 3 temas aqui bem polêmicos em relação ao Espírito Santo, né? Aos dons espirituais na realidade, né? Falamos sobre o dom de línguas. O dom de línguas é para hoje. Temos 6 aulas gravadas aí falando sobre esse assunto, tá? Revelações é para hoje. Deus está dando nova informação hoje. Deus está falando hoje, tá? Temos aí umas 2 aulas falando sobre isso e falamos sobre curas e milagres. Deus faz milagres hoje. Deus cura hoje da mesma maneira que Ele fez na igreja primitiva. Então temos aí algumas aulas. E aí a gente saiu um pouco desses assuntos dos dons espirituais e começamos a falar sobre esse assunto aqui do sofrimento, tá? Então, essa nossa aula de hoje é a 3ª aula já, tá? Nós já iniciamos esse assunto sobre sofrimento. A pergunta é, por que há sofrimento? Aí temos falado que é um tema bem pertinente hoje. Estamos vivendo, né, essa questão da pandemia, as pessoas perdendo aí parentes e aí vem a pergunta, por que Deus tem permitido isso, né? Por que tanto sofrimento, né? Deus está lá e aí temos olhado biblicamente por que há o sofrimento no mundo. Já iniciamos esse estudo, tá? Na semana passada nós falamos da causa do sofrimento. Vimos que a causa do sofrimento começa lá com a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis, capítulo 3, tá? Exploramos muito bem esse assunto aqui, tá? Que foi a causa de todo o sofrimento, de uma maneira geral, foi a queda do homem, foi o pecado, é o pecado que está no mundo hoje, né? Então não é culpa de Deus, na realidade, é por causa do pecado do homem, né? E aí todos sofrem, inclusive aqueles que já são convertidos, né? E sofrem as consequências, né? E é exatamente isso também que nós falamos, as consequências, numa outra aula aí, as consequências daquele pecado que nós chamamos pecado original de Adão. Aquele pecado foi diferente dos outros pecados que aconteceram depois de Gênesis 3, tá? Então você tem que lembrar aí
Nós, da Igreja dos Irmãos, algumas igrejas históricas, somos dispensacionalistas, né? Então, nós cremos que dessa maneira, e essa maneira que nós interpretamos as Escrituras. Então, nós falamos que de Gênesis 1 e 2, no Éden, era uma época diferente das épocas de Gênesis 3 para frente, tá? Chamamos isso a dispensação da inocência. Então, aquele pecado de Adão, ele foi diferente, tá? E aí exploramos bem tudo o que aconteceu, as consequências do pecado, consequências para a mulher, né? Para o homem, para a terra. Vimos o primeiro versículo messiânico aí, tá? E só pegando o resumo aqui, que por causa daquele pecado de Adão, todo mundo sofre, né? Então, dores físicas. Aí vimos a questão que ele falou que a mulher daria à luz em meia dores, né? Do parto, e a questão da dor física, problemas nos relacionamentos, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vimos essa questão do desejo, não é desejo sexual, não é desejo, mas é o desejo de dominar, tá? Lá não está uma boa tradução no português daquele versículo, né? E por isso dá a entender, mas era realmente a consequência do pecado, né? A mulher, a partir daquele tempo, ia querer dominar o homem, e o homem ia dominar a mulher como um ditador. E esse é a causa do sofrimento, né? Problema nos relacionamentos, marido, esposa, filho e tudo mais, e isso causa o sofrimento, né? Consequência da queda. Outra consequência, dificuldade no trabalho, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, quer dizer, a terra ia produzir cardos, abrolhos e tudo mais, e o homem ia ter que suar, penar para tirar o seu sustento. Isso causa sofrimento também. E também a questão da morte física, né? A morte física, viestes do pó e ao pó tornarás, né? E é interessante que ele falou que o sofrimento que nós passamos, nessa vida, ele disse, sabe até quando vai durar? Até que tornes ao pó, né? Então, assim, parece uma mensagem masoquista, né? Ninguém gosta de sofrer, claro, que ninguém gosta de sofrer, né? Mas o sofrimento, ele faz parte do nosso amadurecimento, como a gente vai ver aqui, né? Ok? Bem, foi isso que nós falamos, nós já estudamos. Aliás, eu já enviei o vídeo dessas aulas para vocês, tá? Se você não recebeu o vídeo aí, eu perdeu, não tem problema, tá? É só me pedir que eu envio e aí você pode assistir o vídeo das aulas já editado, já bonitinho, para você ficar ouvindo aí sobre essas aulas, tá? Bem, alguma pergunta, como nós falamos aqui, algum comentário sobre as aulas que nós já tivemos? Alguma coisa aí, antes da gente entrar aqui no outro ponto? Tá? Tranquilo? Ok, então. Então, a gente vai entrar aqui na parte mais a teológica, assim, podemos dizer, sobre essa questão do sofrimento, né? Então, já vimos que não há escapatória. Então, a teologia do pare de sofrer, já vimos, não é bíblica, né? Sofrimento, ele faz parte, como nós vamos ver aqui, tá? Então, não há como nós escaparmos de sofrermos, né? Quando estivermos aqui nesse mundo e nesse corpo, a gente vai sofrer de alguma maneira. Pode ser fisicamente, pode ser mentalmente, pode ser, sei lá, né? Mas o sofrimento, como nós vamos ver aqui, ele faz parte de tudo isso. Não foi ideia de Deus, né? Falando assim, de uma certa maneira. É por causa do pecado de Adão que entrou o pecado, né?
e aí entrou realmente a morte, o sofrimento, todas aquelas consequências, tá? E Paulo vai explorar isso de uma maneira bem interessante, né? Porque se a gente só falasse isso e só entendesse isso, né, a gente seria meio, seria uma mensagem assim meio desanimador, né? Tá falando que não tem jeito, a gente vai sofrer de alguma maneira, né? E nunca vai passar, e até a gente morrer, né? Mas a questão que Paulo ele vai explorar aqui em Romanos 8 é, mais sobre esse assunto, né? De uma maneira assim bem teológica. E Paulo ele vai explorar essa questão do sofrimento, né? Aí isso nos ajuda realmente a entendermos a natureza do sofrimento, né? Eu estava falando que alguns de nós já, com certeza, já temos experiências de sofrimento, né? Alguns mais intensos, outros menos intensos, né? Mas cada um tem aí a sua experiência, né? E aí, Romanos capítulo 8, tá? Romanos capítulo 8. Só falando de Romanos, você sabe que sempre gosto de fazer isso, né? Mas a carta de Paulo aos Romanos é a carta assim mais teológica, né? Que Paulo trata desses assuntos de uma maneira teológica. Ele não só vai dizer que a gente sofre, né? Mas o porquê que a gente sofre, né? E quais as implicações disso da maneira teológica. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente está passando por uma situação, e talvez você esteja passando por uma situação aí complicada, de sofrimento, né? Isso ajuda a gente a ter uma perspectiva de Deus, né? Em relação ao sofrimento. Você sabe que na teologia tem os chamados deísta, com D de dado, né? Nós somos teístas, de tel, de Deus, né? Cremos que Deus criou todo o universo, está ativo, envolvido com toda a sua criação. Ele não é um Deus que está lá sentado só vendo as coisas acontecerem, né? Mas esse o conceito teísta que nós somos, Deus está agindo na sua criação e tudo mais, né? Os deístas, com D, eles acreditam que Deus criou o mundo, né? Deu corda no mundo, né? Deixou lá as engrenagens do mundo e disse: tá aí, se viram agora, eu vou embora. Esses são os deístas, né? Então nós não cremos dessa maneira. Então a gente precisa ter essa perspectiva, né? Essa perspectiva. E é isso que Paulo vai falar em relação ao sofrimento. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus sabe o que a gente passa, o que a gente vai passar, né? E ele realmente não nos abandona, não nos deixa realmente só, né? Então, esse já é uma perspectiva que a gente tem que ter espiritual em relação aos sofrimentos, tá? Deixa eu ler aqui, tá? Olha, você pode me interromper a qualquer momento que você quiser, fazer pergunta, comentário, me avisar aí se eu desligar o meu áudio aqui, tá? Ou se eu sumir, ou se eu congelar, você pode interromper aqui, tá? Vamos lá. Versículo 17, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, olha lá, para também com ele sejamos glorificados, tá? O sofrimento demonstra que somos verdadeiramente cristãos e é uma indicação que somos salvos e seremos glorificados no céu com ele. Agora veja que isso é uma mensagem que nem todos concordam, mas é bíblica, está aí claramente falando, né? Primeira coisa, vamos passar por sofrimento, algum tipo de sofrimento, né? E a referência é que o próprio Senhor Jesus sofreu. Você lembra daquele texto de Gênesis 3,15, né? Que nós falamos na semana passada, na outra aula, né?
este te ferirá o calcanhar, né? Estava falando lá para a serpente, para Satanás e a sua descendência. Ferir o calcanhar de Jesus é uma referência, e nós cremos isso, que eram os sofrimentos que Jesus ia passar, e que ele passou realmente, né? Você sabe, eu sempre fiquei pensando, na época da Semana Santa, a gente sempre fala, e aí tem os filmes também, né? A Paixão de Cristo. Você já parou para pensar nessa palavra paixão? Por que que era paixão de Cristo? Eu ligava paixão com o conceito que a gente tem, né? De amor, de tudo mais, né? Mas eu fui ver, a ideia da palavra paixão significa sofrimento. Então, a paixão de Cristo, literalmente, significa os sofrimentos de Cristo, né? E a gente leva muito para o outro lado, né? Para você saber aí, camarada, quando está apaixonado, já sabe que ele está sofrendo, né? Mas o texto fala que nós somos, e veja que ele não está falando para a pessoa incrédula, né? E está falando para os irmãos daquela igreja, para os romanos, para os convertidos, né? E ele disse lá, se nós somos filhos, e ele já desenvolveu essa ideia no texto anterior, se nós somos filhos, somos também herdeiros, né? Isso tem lógica, né? Bem que hoje está difícil os pais deixar a herança, né? Mas sempre deixa alguma coisa, né? Mas a herança, geralmente, é para os filhos, né? E é a mesma ideia. Se a gente é filho de Deus, então a gente é herdeiro, né? E aí ele fala, herdeiros de Deus, aqui, né? E co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, olha só, para que também com ele sejamos glorificados. A palavra glorificar, ou glorificados, é presente, passado ou futuro? A glorificação é presente, passado ou futuro? Aí os irmãos que praticam a ceia do Senhor, né? A gente não fez nem uma ceia virtual, né? Aí, né? Também acho que nem dá para fazer. Mas a glorificação é presente, passado ou futuro? Presente. Não? Futuro. É futuro. É futuro. Tem 3 doutrinas básicas em relação à vida cristã. É a justificação. A justificação é passado, tá? Que é a nossa salvação. Nós já fomos justificados no momento da nossa salvação, tá? Nós temos a santificação. A santificação é o nosso presente. Hoje a santificação para nós é o processo que nós estamos de nos tornar santos no sentido, não santo no sentido da Igreja Católica e tudo mais, né? Mas santos no sentido de ser mais parecidos com Cristo, né? Esse é o nosso presente, a nossa santificação. E o futuro é a nossa glorificação. Nós não estamos glorificados nesse momento, mas no futuro nós vamos ser glorificados, tá? E nós vamos entender mais disso aqui. Então, isso é interessante para você pensar, porque Paulo está dizendo assim, se com ele sofremos, quer dizer, no presente, e aí você sabe que Paulo sofreu bastante, né? Depois que ele se converteu, aí a sua vida missionária foi muito sofrimento, né? Mas ele entendia isso. Se eu estou sofrendo com Cristo, né? Agora, também eu vou ser glorificado no futuro como Cristo foi glorificado. Esse é um ponto teológico muito importante para a gente ter em relação ao sofrimento. E o sofrimento presente é uma indicação realmente de que a gente é, como ele fala aqui, cristãos verdadeiros. Então, é diferente a teologia. O cristão verdadeiro, ele tem que sofrer. Ele vai sofrer, né? Porque ele vai ser também glorificado, como diz aqui, uma indicação de que somos salvos e seremos, olha, futuro glorificados, né?
como Cristo é. Cristo já está glorificado, né? Cristo, a ideia de glorificado é a ideia de um novo estado, né? Uma nova posição, né? A ideia de ter um novo corpo também, né? A Bíblia fala, Paulo falou isso onde? 1 Coríntios, capítulo 15, né? Que nós vamos ter um novo corpo. A própria ideia do arrebatamento, que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você lembra, né? Cremos no arrebatamento, né? Somos dispensacionalistas. Isso que eu não ia falar mais nisso, né? O dispensacionalista crê no arrebatamento. Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? No abrir e piscar de olhos, Jesus vem buscar o seu povo, né? E aí qual é o processo que ele falou lá? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? E se você estiver vivo, aqui o que vai acontecer? Como ele disse lá, nós seremos transformados, né? Transformados. E essa transformação é exatamente a questão do novo corpo, de um corpo glorificado. E aí é que ele vai desenvolver essa ideia aqui, tá bom? Pergunta sobre esse versículo? Tá? Então, a ideia que Paulo falou é que se sofremos, também vamos ser glorificados, né? Isso dá a ideia de que aquele que não sofre, se fosse possível isso, né? Ele também não seria glorificado no futuro, ele não teria realmente a salvação. Então, veja aí o quanto é importante isso aí, tá? Versículo 18. Aí ele falou, porque para mim, para Paulo, tenho por certo, né? Eu sempre penso Paulo falando assim, olha, para mim, eu creio nisso, né? Ele disse, eu creio que, é certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Olha o quanto esse versículo ele é importante nesse processo de sofrimento, de lembrar disso quando estamos passando por algum sofrimento, né? O apóstolo Paulo disse que ele tinha certeza que os sofrimentos que ele estava passando e que ele ia passar, agora deixa eu me lembrar aqui do contexto, onde é que Paulo estava quando ele escreveu o livro de Romanos? Vou lembrar aqui, cadê o meu professor de panorama? Não está aí. O panorama sou eu mesmo, professor do ITG, né? Mas Paulo estava lá durante as viagens missionárias, né? E é interessante, Atos capítulo 18, onde é que Paulo estava quando ele escreveu o livro de Romanos? Aliás, eu tenho professor de Romanos aí, né? Cadê o Marlo? Tá aí? O Marlo que é nosso professor de Romanos aí do ITG. Mas na segunda viagem missionária, Paulo tinha saído de Atenas, né? E poucas pessoas se converteram lá, quase nenhuma, né? E ele saiu de Atenas, ele foi para a cidade de Corinto, né? E Corinto, você já sabe, não preciso falar das outras aulas, a gente falou do contexto, uma cidade bem idólatra como Atenas, mas também uma cidade muito imoral, né? Muita prostituição, porque lá em Atenas tinha o templo da Afrodite, né? A deusa do amor dos gregos e da prostituição. Então tinha muita coisa pesada lá em Corinto, né? E Paulo chegou lá e é interessante que Paulo ele ficou ali desanimado com Corinto, né? Ele, na verdade, se você ler Atos capítulo 18, você vai ver que ele queria ir embora de Corinto, né? Muita prostituição, terra, sabe aquele lugar que o missionário vai e diz, aqui é difícil. Aqui para colocar uma igreja é solo duro, né? E Paulo teve isso, né? E ele estava com medo também, né? Ali em Corinto, com medo, e com certeza estava sofrendo ali sozinho naquela situação, né?
E ele tinha decidido que ele ia embora de lá. Aí você lembra que Jesus teve que aparecer para ele numa visão, né? Ainda Deus ainda usava esse método de aparecer e falar diretamente. Para nossa época não, né? É só estudar aí o que a gente já estudou, mas Jesus apareceu para ele nessa visão e falou aquele famoso versículo, né? Que a gente cita aí, né? Ele falou o que para ele nesse contexto, né? Paulo, não temas, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. E esse é o famoso versículo lá de Atos 18, né? Primeiro, não temas. Paulo estava com medo de alguma coisa lá, estava sofrendo lá, né? Fala e não te cales, olha, não é para ir embora ainda, pode ficar aí, né? Por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. E a cidade era a cidade de Corinto. Então, veja que até Paulo estava aí olhando, tendo a perspectiva humana, né? E Deus tinha outros planos realmente. É interessante que ele ficou em Corinto por 1 ano e meio, mais ou menos, e foi de Corinto que ele escreveu esse livro de Romanos, para enviar lá para Roma, para a igreja de Roma, né? Porque a questão dos romanos é que a igreja em Roma ela não foi fundada por um apóstolo, ela não foi fundada por Paulo, e ela surgiu lá em Roma. Então, Paulo ficou preocupado que aqueles irmãos em Roma, eles precisavam de uma coisa teológica, né? Eles estavam lá firmes no Senhor e tudo mais, mas eles precisavam de algo teológico, algo mais profundo sobre as verdades de Deus. E é por isso que Romanos é a epístola mais teológica que nós temos aí, né? Então, de certa forma, ele estava sofrendo ali, né? E ele escreveu, né? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, né? Não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Olha só, meus irmãos, se nós tivermos essa perspectiva, a gente vai passar muito bem quando estivermos numa situação de sofrimento. Quando a gente para pensar o que Paulo disse aqui, né? Não é fácil. É claro que não é fácil, né? Falar é fácil, né? Como diz, né? Falar é fácil, né? Mas essa é uma verdade, né? Se a gente comparar o sofrimento que a gente passa com a glória para o futuro, não chega nem perto, né? Então ele fala que o sofrimento que experimentamos nesta vida é breve, irmãos, né? Não só é breve, cadê? Aqui, e pouco, quando comparamos com o conforto, né, e a presença de Deus no céu. Tem uma música, Benedito que gosta lembra desses cantores, né? Eu sempre lembro. Acho que é Aguinaldo Timóteo, até morreu, né? Não sei se era cristão ou não. Alguns dizem que era, né? Mas ele morreu aí de Covid esses tempos agora, né? Mas aí tem uma música que eu sempre lembro quando falo disso, que é tudo passa, né? Tudo passa, tudo passará, né? E é verdade, se você for pegar isso em relação ao sofrimento, né? Tudo passa, né? A gente, na hora, parece que nunca vai passar, né? Parece que a gente vai morrer e a coisa nunca vai acabar, mas passa, né? Se você for pensar aí na sua vida, eu posso falar aí experiências na minha vida, eu posso identificar pelo menos 3 ou 4 fases na minha vida que eu posso dizer, esse foi terrível, sofrimento mesmo daqueles, né? E talvez você pensar na sua vida, você vai identificar essas fases, né?
Mas assim, passou, né? Passou. É claro que na hora a gente pensa que não vai passar, né? Mas se a gente tivesse a perspectiva aí com o céu, né? A gente vai não passar numa boa, porque ninguém gosta de sofrer, né? Mas a gente precisa ter essa expectativa, né? Precisa ter essa questão aí, tá? Bem, vamos lá. Pode interromper aí. Então, a verdade vamos sofrer, mas os sofrimentos que nós passamos, além de ser breve e pouco, não é nem nada perto daquilo que a gente vai experimentar no futuro quando formos glorificados, tá? Essa é a verdade que nós temos aqui. Aí ele vai passar para um outro ponto, que ele vai falar da questão da criação, porque até a própria criação sofre, está sofrendo. O mundo hoje sofre, né? E aí nós já vimos que isso é uma verdade lá do Jardim do Éden, por isso que nós estudamos antes, se lembra, as consequências do pecado de Adão e Eva, pecado original, como a gente fala, né? Trouxe consequências para a criação, né? O que Deus disse para Adão? Adão, tu comeu porque tu viu a tua mulher e comeu do fruto e pecou? Maldita é a terra por tua causa. Coitadinha da natureza, né? Tinha nada a ver com o pecado de Adão e acabou pagando o pato, como a gente diz, né? E aí Paulo vai lembrar disso, né? Aqui dentro do argumento dele de sofrimento, que até a criação está sofrendo, né? Aí e mas aguardando. Vamos ler aqui, versículo 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, até a criação está esperando a transformação dos nossos corpos e o fim do sofrimento. Eu parei para pensar aqui, né? Você sabe dessa verdade, né? Que Paulo disse, a criação, né? Claro que isso é uma personificação, acho que é essa figura de linguagem, né? Que a criação é como se a criação fosse uma pessoa, né? Mas a criação hoje ela tá nessa expectativa de que os filhos de Deus sejam realmente glorificados, né? E recebam um novo corpo e sejam e acabe toda essa situação, né? Mas eu fiquei perguntando, e o que você acha? Quando vai ser isso? Quem está estudando aí escatologia, quando será que isso vai acontecer? Vou dar algumas opções para você. Você acha que a alternativa A é agora, na nossa época da igreja? Alternativa B, você acha que é no arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja? Você acha que é ali depois da tribulação? Ou você acha que isso é no milênio? E aí a gente crê também que depois do milênio tem a outra fase, que é o estado eterno, né? Milênio vai durar 1000 anos, tá? Lembra, somos pré-milenistas. Cremos no milênio literal de 1000 anos, tá? E aí depois tem o julgamento do trono branco e o estado eterno. Quando é que você acha que vai ser essa revelação dos filhos de Deus, que a natureza tanto espera para ser restaurada, ou seja, para voltar ao seu estado original, vamos dizer assim, lá no Éden, como era no Éden, na criação, tudo perfeito, né? Que opção você daria aí? Tem medo de errar, não. Fala, Jordão. Com a nova Jerusalém, acho, porque até no milênio, porque no milênio não vai, se não me lembro mal, não vai ter essa volta à natureza original.
tem Cristo, mas a soberania de Cristo, se não me lembro mal, não é coisa que tem que ver com a criação no redor. Acho que é coisa que vai ser depois, com a com a eternidade, né, com a Nova Jerusalém, com a vinda do paraíso de volta. Boa resposta. Quem mais? Quem mais quer falar? Adeus. Eu acho também que é a última opção. Última opção, Estado Eterno, Nova Jerusalém e tudo mais, né? Eu creio também, porque veja bem, no milênio, na realidade, vai haver uma restauração da natureza, porque textos dizem que o boi ele vai pastar junto com a ovelha, né? A criancinha vai meter a mão no buraco de cobra e a cobra não vai mais morder, e o Mar Morto vai dar peixe e tudo mais, né? Mas isso é milênio, isso é milênio, né? A gente estuda em escatologia, isso não é estado eterno, isso é o milênio, isso é a restauração lá, né? Mas depois você lembra que vai haver rebelião, né? Satanás vai ser solto e vai ter toda aquela confusão e vai ter outra guerra, né? Que não é o Armagedon é depois da tribulação, né? Mas é uma outra, é a batalha final, como a gente coloca assim, né? E aí então vai haver o trono branco, todo mundo e os ímpios vão ser julgados no trono branco, e aí vai entrar o estado eterno. Eu creio que é isso que a natureza espera realmente, para voltar àquele estado, né? Mas é interessante que Paulo disse que até a natureza aguarda essa revelação dos filhos. Eu também, Ricardo, estava de pensando Deus. depois da tribulação também, né? Acontece, lendo o Apocalipse, que acontece tudo aquilo que vai acontecer na Terra, né? Com água, com fogo, com árvores, com plantação, animais. Então, com certeza vai ter uma nova natureza, mas não vai ser daquela perfeição que estava na origem, porque depois vai ter esse conflito final, né, com Satanás. Então, exatamente. Porque lembra que o milênio é uma promessa para Israel, né? Lembra, nós somos dispensacionalistas, né? A gente vai desfrutar de alguma coisa como igreja, mas o milênio não é para a igreja. O milênio é para a nação de Israel, é para cumprir a promessa do Messias e tudo mais, e a gente vai estar lá junto, com certeza. Essa é a nossa posição, né? Mas depois no estado eterno, Nova Jerusalém e tudo mais, depois do julgamento do trono branco, tudo realmente vai ser restaurado, né? Enfim, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Porque a natureza sofre. Se você vê hoje, a natureza sofre com as catástrofes e tudo mais. Isso é desde lá do Éden, tá? Desenvolvendo mais um pouco a ideia aqui, Paulo disse assim, versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, quer dizer, sem cumprir o seu propósito, né? Qual era o propósito da criação que ele está falando aqui? É aquele lá do Éden, né? A criação é para glorificar o Senhor, e tudo mais, né? Então, hoje ela não está fazendo isso, porque não é perfeita, né? Ela foi corrompida desde o Éden, né? Não voluntariamente, quer dizer, não foi por vontade, ela, coitadinha, não, se a gente for falar assim, né? Ela não tem nada a ver, na verdade, ela foi consequência do pecado de Adão, mas por causa daquele que a sujeitou, quem a sujeitou foi o próprio Deus, né? Ele falou lá para Adão, né? Maldita é a terra por tua causa, né? Então veja que o pecado sempre traz consequências não só para aquele que comete, mas para aqueles que não tem nada a ver, né? Às vezes acontece isso. Versículo 21, na esperança, veja essa palavra esperança aqui, né? De que a própria criação será redimida do cativeiro é prisão, da corrupção. Quer dizer, por que há coronavírus hoje? Por que há todos esses vírus, ebola, gripe, não sei o quê, tanta coisa aí? É por causa que a criação está sobre essa condenação desde lá de Adão, né?
para a liberdade da glória dos filhos de Deus, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, até agora. Então, desde quando Paulo escreveu até os nossos dias, né? A criação vem sofrendo aí por causa do pecado, né? Quer dizer, o mundo físico está em angústia, essa é a questão, por causa da influência do pecado do mundo, pecado no mundo, mas tem a esperança da transformação dos cristãos e toda a criação. E aí, deixa eu ver se dá tempo aqui, eu quero contar uma história para vocês, então talvez eu pare aqui, né? Aí vocês vão me lembrar na próxima aula aí. Mas o que ele está querendo falar aqui é que até a criação tem essa esperança de que um dia a coisa vai voltar ao seu estado original, né? Que ela vai ser redimida. E esse dia é quando os próprios filhos de Deus, eles receberem essa glorificação que a gente está entendendo que seria no estado eterno aí, depois de passar todas essas coisas da escatologia aí, né? Então, por que Paulo está falando isso? É exatamente para que o próprio cristão tenha essa perspectiva, né? De que realmente ele vai ser glorificado um dia. E os sofrimentos que ele passa, que ele vai passar, quando comparado com isso, então é pouca coisa, né? Aí eu ia contar essa experiência, eu li essa história para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Mas eles fizeram uma experiência com ratos e eles queriam saber o que na verdade eles queriam saber o que ia acontecer, né? E você sabe que eles vivem pegando esses ratinhos, né, para fazer essas experiências aí. Então eles pegaram vários ratos e eles colocaram dentro de um vidro, né? Você sabe que o vidro e encheram de água ali, né? E o vidro não tem onde o ratinho se segurar, né? E aí eles colocaram os ratinhos dentro daquele vidro cheio de água para ver o que queriam fazer essa experiência, né? E aí jogaram os bichinhos lá dentro, coitadinho, né? E aí eles ficaram se batendo, tentando nadar, e deixaram lá, e deixaram, aí eles afundavam e subiu. E eles perceberam. Agora, eu vou falar os números, mas eu não sei se foi isso mesmo, mas vai dar ideia para vocês. Tipo assim, eles perceberam que eles conseguiram, os ratinhos, ficar nadando ali por meia hora. Depois de meia hora, eles perceberam que eles iam afundar e ia morrer, porque já tinham cansado e o desistir, né? E aí, quando eles já tinham se entregado, perceberam que não estavam mais se batendo, já iam afundar e morrer, aí eles tiraram os ratinhos. Aí eles tiraram, colocaram num lugar lá, deixaram eles lá, pegar um fôlego, né? Descansar bem. E aí eles jogaram de novo o ratinho lá dentro. E aí eles ficaram, pá. Eles perceberam, claro, depois de um tempo, descansaram bem, né? Eles perceberam que os ratinhos já aguentaram, tipo assim, 1 hora. Depois de 1 hora, eles afundaram, né? E quando eles iam lá, eles tiravam o rato, deixavam lá descansar, né? E eles foram fazendo a experiência. Teve alguns que eles perceberam que duraram até mais, quase 24 horas, ele falava na pesquisa. Já pensou? 24 horas o bichinho ficou lá e tudo mais, e alguns até mais, né? E aí eles foram fazer a conclusão da experiência deles, né? A conclusão foi que cada vez que eles tiravam o rato lá e colocavam de novo, por que eles aguentavam mais? Na conclusão deles é que o rato, eles tinham a esperança de serem resgatados. Então eles iam cada vez mais, né? Não desistiam porque eles tinham a esperança de serem resgatados, né? Eu achei interessante, né? Porque a questão do sofrimento
se a gente tem essa esperança que o sofrimento que a gente está passando, ele vai passar e tudo mais, e que Deus está lá, a gente vai aguentando mais, né? E se você parar para pensar na experiência do seu sofrimento e você analisar, eu vejo isso, né? Eu falei para vocês que eu posso identificar 4 a 5 períodos na minha vida de sofrimento daqueles mesmo intensos. Eu espero que tenha sido só esses 5 que Deus tenha reservado para mim. Mas eu posso parar para pensar primeira vez foi algo, né? Na segunda vez já foi um pouco mais intenso, né? Mas eu passei. Na terceira vez, bem mais intensa, mas eu passei. Então, eu pensei nessa questão dos ratos, né? A gente não vai dar tempo de ver hoje, mas a gente vai pegando essa experiência, né? E 1 Coríntios, cadê? Minha Bíblia ambulante, Benedito não está aqui hoje, mas é 1 Coríntios 10, 13. O que diz 1 Coríntios 10, 13? Não vos sobreveio tentação que não seja humana, não é isso? Quer dizer, Deus não vai mandar um ser de um outro planeta, alguma coisa sobrenatural para te tentar, não seja humana, as nossas tentações são humanas, são coisas humanas, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que você não possa suportar, né? Suportar, mas Deus é fiel e não permitirás que você seja tentado além das vossas forças, né? Ainda tem uma promessa no final, né? Junto com a tentação, ele ainda vai mandar o livramento. É só a gente ficar de olho. Mas é essa questão que ele não deixa a gente ser tentado além das nossas forças, né? Às vezes a gente pensa que é insuportável, mas dá para suportar, né? E como a gente vai ver em Romanos 5, mais para frente, né? Isso traz experiência, né? Cada vez que a gente passa por uma provação, por uma dificuldade e que vem outra, a gente vai passando legal aí, né? Mas essa questão que Paulo falou de não é nem comparado com a glorificação nossa no futuro, né? Se você parar para pensar, vamos supor que Deus permitisse que você recebesse aí algum sofrimento o resto da sua vida. Que coisa terrível, né? Vamos supor aí, você tem aí 50 anos e Deus já determinou que você vai morrer com 80. Então você ia passar 30 anos sofrendo. O que é 30 anos de sofrimento comparado com a eternidade na presença de Deus, sem sofrimento e sem essas coisas? Então é essa perspectiva que Paulo tinha e que ele queria que nós realmente tivéssemos em relação ao sofrimento. Ok? Perguntas finais aí para a gente encerrar, comentários. O que você achou disso? Essas verdades? Como eu disse, ninguém gosta de sofrer, né? Mas o sofrimento faz parte aí. Deus usa o sofrimento para moldar aí o nosso caráter, tá bom? Bem, então no próximo domingo, meus queridos, a gente vai continuar aqui. Marque bem aí onde a gente parou hoje aí na nossa aula, falando aí dessa questão da própria natureza, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí na próxima aula, no próximo domingo, a gente continua aqui o nosso estudo, tá bom? Então que Deus realmente abençoe a vida de cada um e que a gente possa continuar aí servindo ao nosso Deus da melhor maneira possível.